Vamos falar um pouquinho de arquitetura. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos chifres dos vossos altares. Eu vou melhorar um pouco essa frase, aí o Pedrosa já vai reconhecer de cara, né, Pedrosa? O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com ponta de diamante. Isso é trabalho de pedreiro. Isso é trabalho de pedreiro, tá? Se for passar para o francês, a tradução é maçom. Então, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com ponta de diamante. Isso está em Jeremias, tá? Foi um período da história de Israel que o coração do povo de Israel estava paganizado. Ele tinha aceitado a cultura dos povos pagãos, estava aceitando. Como eles se lembram dos seus próprios filhos, também se lembram de seus altares e de seus postes sagrados, perto de árvores verdejantes nas colinas altas. Muita gente passa por essas frases na escritura e não percebe a profundidade que está sendo dito aqui. Ele está sendo claro aqui quando ele diz, como eles se lembram de seus filhos, também se lembram, quer dizer, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que eles se lembram dos próprios filhos, eles se lembram dos altares, de seus postes sagrados, perto de árvores verdejantes nas colinas altas. Bem, vamos lá. Poste sagrado, figura do meio. É um tipo de poste sagrado. Tá? Figura da esquerda. São vários postes... Alô? Alguém gostaria de falar? Tá, ok, vou continuar. Figura da esquerda, vocês estão vendo vocês podem pesquisar sozinhos, tá? Esse foi o tipo de templo mais antigo que eu encontrei em pesquisa, tá? É Stonehenge, está localizado em locais da Europa. Como é que é feito Stonehenge? Pedras gigantescas que na teoria não teria como nenhum homem daquela época conseguir levantar, né? Elas são posicionadas uma do lado da outra, formando um número 11, né, ou vários 11, né, com uma pedra em cima deitada. Quando você coloca duas colunas e depois uma pedra em cima, você faz um portal. Tá? Onde isso era feito? Aonde esses templos eram feitos? Em locais altos. Quando eu digo alto, não é pico de montanha. Tá? Regiões... tantos metros acima do nível do mar, área ampla, quer dizer, 700 metros acima do nível do mar, 800 metros acima do mar, locais altos. Não é pico de montanha, é área plana, só que em regiões altas. A grande maioria desses locais no passado tinham bosques em volta desses locais. É claro que, devido a várias coisas que aconteceram em milênios, né, de história, né, muitos desses locais não têm bosque. Tá? Principalmente nas regiões ao redor de Israel, quando alguns reis de Israel, né, começaram a derrubar esses locais, né, por ordem de Deus, né, aí ele comenta que, eu acho que foi Jeú, eu não me recordo agora, eu acho que eu comento sobre ele lá na frente, ou algum outro. Jeú, ele destrói as colunas, né, os postes sagrados e queima e corta todas as árvores do bosque, para que ninguém mais vá até aquele bosque adorar aos deuses pagãos e assim por diante. Eu consegui pegar uma imagem na direita, né, de um templo semelhante no meio de um bosque, né, só para que vocês tenham uma noção de como é que era. Vou mostrar para vocês agora uma imagem que ela é atual. Mostrar para vocês que isso existe até hoje, tá? Lá em Stonehenge, né? Ou nesses templos, né? De Stonehenge, né? É claro que eles não tinham esse nome no passado, né? Figura do meio, parte de cima. Isso acontece até os dias de hoje. Todo solstício, ou primaveras, ou estações do ano que eles considerem sagradas, né? Várias autoridades e líderes se reúnem para comemorar. O céu, em algumas regiões onde tem esses templos, ele tem uma aurora boreal.
O céu fica até muito bonito e eles aproveitam para fazer os rituais deles, tá? A figura maior no centro, ela tem uma simbologia e ela existe, tá? É uma foto real, tá? São duas colunas, cada coluna no seu topo tem um olho, tá? Essas duas colunas seriam o portal. A pessoa, antes de chegar até o templo que está lá embaixo, ela tem que passar por esse portal. Por quê? Porque o ensinamento, né, é que a pessoa, para chegar até o templo, que seria o equivalente a você estar numa outra dimensão, né, você tem que passar pelo portal primeiro. E essas duas colunas representam o portal. Bem, do lado direito, lá em cima, vocês estão vendo uma representação fiel do que está sendo falado. É um souvenir, tá, de uma loja maçônica. No meio você tem um pedreiro em pé. Ao fundo, atrás do pedreiro, você tem o olho. Tipo, você passa pelo portal, que são essas duas colunas, entendeu? E você, para fazer contato, você passa com o objetivo de fazer contato. Onde mais isso aparece? Figura do meio no centro, em cinza, é uma representação em 3D de um templo egípcio. Repara que ele também tem as duas colunas. Sempre que vocês olharem essas duas colunas, vocês podem lembrar dos nomes Pilares de Tubal-Caim. Vocês podem lembrar do nome Poste Sagrado, Colunas de Baal. Não muda, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Do lado esquerdo, embaixo, é um símbolo de Astarote. Repara que é uma estrela. Tá? Alguns chamam de Astarte, né? Ou Astarote, mas é uma estrela. Então, você vê que é uma volta ao passado, né? Você vê as pessoas, né, às vezes até religiosos, né, com colares, né, ou sei lá, pulseira, que tem essa estrela pendurada. Aí ele diz, não, isso aqui é a estrela de Davi. Coitado, isso não é a estrela de Davi. Ah, mas o judeu disse que é a estrela de Davi. Tá bom, então eu te digo, isso é estrela de Salomão. Eu não botei essa passagem aqui, mas no final da vida de Salomão, quando você pega no último pedaço do livro, está escrito lá que Salomão ergueu altares ao redor de Israel e ergueu templos para Astarte, aí vai falando o nome dos deuses, que é a mesma Astarote. Então aí você já descobre de onde veio a tal estrela de Salomão. Tá? Bem, é incrível que eu já peguei várias pessoas dizendo que elas nunca viram esse final da vida de Salomão, que Salomão ele foi fiel a Deus até o final da vida dele. Não é verdade, tá? Lê direitinho lá no final que você vai ver que ele não foi. Lado direito, parte de baixo. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que isso é um túmulo ou é um templo a céu aberto, eu não me recordo agora. Mas o Pedrosa já viu isso numa imagem. Um templo de céu aberto. Isso acho que é no, né, Paraná. É um templo maçônico a céu aberto. Isso. Pedrosa, uma vez ele viu uma imagem, que eu não lembro se fui eu que passei para ele, ou se por acaso a gente achou ao mesmo tempo a imagem, né? Que é numa cidade na extremidade de Israel, né? Que eu esqueci agora o nome da cidade, né? Que bem no meio tinha uma pirâmide com o olho e essas duas colunas. Aí eles davam a explicação para o judeu que o B era de Boaz. E o J, eu não lembro agora, fugiu agora, era outra coisa. Só que é uma explicação esfarrapada. E Jaquim. Boaz são duas colunas, Boaz e Jaquim. Boaz e Jaquim. São as duas colunas que tem todo o templo maçônico. Né? Então, isso é uma desculpa, né, que o judeu... Eu não sei, parece que foi feita para atrair o judeu, cara. Porque quando você usa nomes das escrituras, né, você parece que se simpatiza mais com o judeu. Mas, na verdade, nada mais é do que as colunas de Baal, os dois postes sagrados, um portal de entrada para o templo dos deuses, né? Na teoria seria isso. Eu vou tentar explicar agora de uma forma... Eu vou usar Stonehenge, tá? Para explicar
mais ou menos a ideia desse conceito, tá?